Rosa, sou uma das colaboradoras do Guia de Nutrição Vegana da iView e hoje eu vou falar um pouco sobre o ferro com vocês. Então, vou compartilhar aqui. Esse material foi baseado no próprio guia, então as referências estão todas lá. E aqui, então, eu quero trazer, né, um pouco do resumo, um pouco do que é abordado no nosso guia. Bom, primeiro nós temos que pensar, né, na importância do ferro para o organismo humano, e é um dos nutrientes de maior atenção, porque a anemia ferropriva, né, a deficiência de ferro, anemia por deficiência de ferro, ela afeta em torno de 1,2 bilhões de pessoas no mundo. Essa prevalência é muito maior em crianças, gestantes, né, e mulheres em geral. Bom, em relação à importância, tem, né, uma importância em diversas funções orgânicas do nosso corpo, principalmente em relação à nessa deficiência que gere riscos, então risco de maior risco, né, de mortalidade materno-infantil, maior risco de prejuízo no desenvolvimento cognitivo e corpóreo infantil também, redução do desempenho físico e na capacidade de trabalho, mais em adultos, e declínio na função cognitiva em idosos. Também os sintomas são muito clássicos e também abrangentes, né? Como fadiga e letargia, redução de concentração, tontura, tinnitus, né? Aquele zumbido no ouvido, palidez, dores de cabeça, cefaleia. Também a síndrome de pernas inquietas, a perda de cabelo, né? Alopécia, pele e cabelos mais secos, depressão ali nas unhas, né? Que é a coiloquínia e a glossite atrófica, então, né? Aquela alteração também na língua. A questão também é que muitas pessoas ou se acostumam com os sintomas ou acabam nem tendo esses sintomas, né? Até descobrir a deficiência de ferro, às vezes já passou por um tempo e sem os sintomas. Mas também pode ter uma redução aí no desempenho físico, né? Um declínio aí, né? No desenvolvimento neurocognitivo de crianças e também a falta de ferro pode causar uma insegurança na gestação. Então, é muito importante estarmos atentos, né, a esse nutriente, estarmos atentos até a partir de avaliação de exames, porque realmente pode ocorrer aí a falta de sintomas e, ao mesmo tempo, ter uma deficiência mais presente. Então, na anemia por deficiência de ferro, né, a gente tem essa instabilidade hemodinâmica, então uma alteração aí na regulação sanguínea, e isso pode, então, né, aumentar o risco de hemotransfusão em procedimentos cirúrgicos e também a maior morbidade e mortalidade em situações pós-operatórias. Então, o ferro no nosso organismo, ele tem uma variedade, uma diversa, assim, funcionalidade, né, metabólica, dentre elas, e principalmente o transporte de oxigênio, mas também na parte de respiração mitocondrial, né, o funcionamento celular e geração de energia, metabolismo intermediário também de xenobióticos, então, né, os componentes que o nosso corpo não reconhece como alimento, reparação e reparo de tecidos de ácidos nucleicos, né, então ali na parte do DNA mesmo, também atua na defesa imunológica e na sinalização celular. A deficiência de ferro, então, ela pode trazer, né, um grande impacto negativo, mas também temos que atentar ao excesso de ferro, que também pode se depositar nos tecidos e causar aí danos teciduais e também aumentar o processo oxidativo, né, o aumento aí de oxigênio livre. Então, o ferro é estocado na ferritina, né? A ferritina é uma proteína com uma grande capacidade de acumular esse mineral e ela tem um efeito metabólico protetor. Ela é considerada um antioxidante proteico não enzimático, ou seja, a ferritina ela guarda o ferro no nosso organismo e não deixa que o ferro livre cause esse estrago, né? Pelo excesso no nosso organismo. Então, é o ferro livre que causa esse dano tecidual, por aumento aí de produção de radicais livres, né, e estímulo de resposta inflamatória, e ativação de patógenos, e não a ferritina. Então, esse é um ponto importante, e a ferritina tende a subir justamente para sequestrar, né, esse ferro livre no organismo e proteger o efeito aí deletério do ferro livre. Bem, em relação à absorção de ferro, temos alguns fatores que podem aumentar, né, a absorção, estimular essa absorção, ou também outros fatores que podem inibir essa absorção. Então, os fatores, né, que podem estimular são aminoácidos sulfurados, né, que também são encontrados nos feijões, então é chamado de fator carne, não significa que somente as carnes estimulem a absorção, o importante é que tenha aí esse enxofre, né, os aminoácidos sulfurados. A vitamina C,
E é interessante que tenha uma quantidade que aumenta essa capacidade de absorção, então em torno de 75 miligramas de vitamina C, aumenta em 3 a 4 vezes a capacidade de absorção de ferro. Se formos pensar, 75 miligramas de vitamina C é o equivalente a um limão inteiro, né, ou uma fruta inteira, dependendo da fruta, né, que tem um teor maior de vitamina C. Ácidos orgânicos, então ácido cítrico, málico, tartárico. Então, um exemplo clássico aqui de ácido orgânico é o vinagre, por exemplo. A vitamina A e o beta-caroteno, também esse ainda tem um efeito mais questionável, mas também se formos pensar, podemos, né, incluir na alimentação e acaba sendo muito benéfico. Então, por exemplo, alimentos mais alaranjados e amarelados e também os verdeados, né? Os alimentos verdes também acabam tendo uma boa quantidade de vitamina A. Os frutoligosacarídeos, que são pré-bióticos, né, fibras pré-bióticas, então o fato de alimentar nossa microbiota mais acidófila no cólon, isso aumenta aí a absorção também de ferro. E o próprio baixo estoque de ferro faz com que o nosso corpo, né, tenha essa resposta de aumento, né, de absorção. Então a gente acaba absorvendo mais quando está em maior deficiência. E tem outros fatores que inibem a absorção, né? Como, por exemplo, o cálcio. Ele inibe a absorção tanto do ferro M quanto não M, isso, claro, em quantidades um pouquinho mais aumentadas. O fosfopeptídeos de caseína, então, aí presentes nos ovos, leites e queijos, né? Então, por isso também que não se recomenda que se associe laticínios com alimentos mais ricos em ferro, especialmente, então, pensando em refeições principais. O ácido fítico, que é um componente que é considerado por alguns autores como um antinutriente, que atrapalha a absorção, então, do ferro, né? Justamente por isso ele é chamado de antinutriente, e está presente mais em alimentos integrais, mais ricos em fibra, como cereais integrais, mas também o demolho e o cozimento por si só já podem reduzir esse componente. A redução de acidez gástrica, isso acontece muito no uso de medicações, né? Os inibidores de bomba de próton, que reduzem a acidez gástrica, como os prazóis, e o estado inflamatório aumentado, né? Que isso por si só pode acabar inibindo a absorção de ferro, porque o nosso organismo quer se proteger desse componente que pode exacerbar essa inflamação. Em relação também a métodos de processamento, a gente pode pensar que a cocção na pressão, o cozimento em micro-ondas, a germinação, a fermentação, a maltagem, são formas, né, de cocção, de processamento de alimentos que aumentam também a biodisponibilidade de ferro. Então, aquela prática de deixar o feijão de molho, por exemplo, de um dia para o outro, vai reduzir a quantidade de ácido fítico, por exemplo, e vai também ser aí uma forma de fazer uma germinação no alimento, depois ainda cozinhar em pressão, por exemplo, vai melhorar essa biodisponibilidade do ferro. Também tem fatores exógenos, né? Então, componentes que podem ser associados à dieta que melhoram a absorção de ferro ou reduzem, como o caso da proteína de soja, né? Proteína isolada de soja. Mas o Amchur não é muito usado no Brasil, né? Ou em outros países, é mais usado na Índia. Mas o ácido cítrico, como a vitamina C, né, ali presente, então, em frutas, por exemplo, e verduras cruas, acabam sendo também formas da gente melhorar essa absorção de ferro. Em relação ao ferro M, o ferro M foi muito falado como o melhor ferro, porque a absorção é maior, né, e é mais presente até em produtos de origem animal. Mas atualmente tem uma questão importante que se vê na literatura, que é sobre a necessidade de revisão do benefício desse ferro M, porque na verdade ele pode trazer muito mais malefícios, né, no nosso organismo, no organismo humano. Aqui, por exemplo, temos alguns artigos, né, algumas meta-análises que mostraram essa correlação aí com riscos. Então, por exemplo, essa meta-análise aqui, né, correlacionou ao consumo de ferro, né, o ferro presente na carne, com um maior risco de câncer de cólon e câncer de reto. E foi uma meta-análise bastante extensa ali, com, né, 566 mil indivíduos. E nesse caso, tiveram ali quase 5 mil pessoas que desenvolveram câncer de cólon e conseguiram fazer essa correlação, entendendo ali, né, observando que uma maior ingestão de ferro M aumentou, então, em 18% o risco do desenvolvimento desse tipo de câncer. Outro artigo, né, outra meta-análise e revisão sistemática em relação a esse risco de câncer, demonstrou aí que 1 miligrama de ingestão de ferro M por dia aumenta em 8% o risco de câncer de cólon e de reto,
12% o risco do desenvolvimento de câncer de cólon somente, 3% de mama e 12% de pulmão. Então, né, o nível também mais elevado de ferritina esteve aí com uma menor correlação, menor risco de desenvolver esses tipos de câncer, em função de justamente absorver esse ferro livre. Em relação a esse estudo, também mostrando aí o risco do consumo de ferro, qual é o nível, né, o status do ferro no organismo e o risco de câncer de mama. É uma revisão sistemática e uma meta-análise também. E ele então fez essa avaliação com 23 estudos e demonstrou que houve aí um aumento do risco em 12% no desenvolvimento de câncer de mama para quem havia, né, um consumo de ferro M, para quem tinha um maior consumo de ferro M, ferro mais presente nas carnes. Esse outro estudo mostrou o risco do consumo de ferro M com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, também uma meta-análise de estudos prospectivos, e então teve aí um número bom também, né, um N amostral interessante de 131 mil participantes, e também demonstraram que para cada 1 miligrama de ferro M consumido no dia, aumentava aí o risco em 27% do desenvolvimento de doença coronariana. Essa outra meta-análise também mostrou aqui uma relação de dose-resposta, né? Então, aqui também um número bem interessante de participantes, 252 mil participantes, com 15 mil casos de doença cardiovascular, e confirmou uma associação aí com maior risco de doença cardiovascular com o ferro M, mas não com o ferro não M, né? Que seria mais presente nos vegetais, também tem um pouco nas carnes, mas mais nos vegetais, e o ferro total. Então, também trouxe essa correlação de 1 miligrama de ferro M por dia, aumentando aí o risco de desenvolvimento de doença cardiovascular em 7%. Em relação ao transporte e estoque do ferro no nosso organismo, nós temos a transferrina como principal transportador de ferro na nossa corrente sanguínea, né? E aí, então, ela é levada aos tecidos. O estoque de ferro na ferritina, então, permite, né, preservar esse metal livre do efeito tóxico, como a gente viu. Só que o nível de ferritina, então, pode ser influenciado por inflamações, infecções, doenças hepáticas, algumas outras condições, justamente para prevenir que o ferro fique livre no nosso organismo. Então, a ferritina é um marcador bastante dinâmico, que pode ser alterado conforme o nosso organismo responde a inflamações, infecções e outras doenças. Para a gente fazer, então, essa regulação, né, uma regulação da homeostase sistêmica, é importante, então, a gente entender que sempre que tiver aí uma inflamação corporal, vai ter essa elevação da ferritina. Então, isso pode não ser um marcador específico, né, para o estoque realmente de ferro. Ou seja, quando nós formos avaliar a ferritina, a gente também tem que avaliar os marcadores inflamatórios, entender se a pessoa está inflamada ou não, para justamente né, ajustar, se necessário, a essa informação, né? Se a pessoa tem uma inflamação, aquela ferritina certamente está falsamente elevada ou elevada momentaneamente, não mostrando que tem uma quantidade adequada de ferro. Bem, indo adiante, então, temos a anemia ferropriva, que é uma das condições mais importantes em relação à deficiência de ferro. Como nós vimos no início, acomete aí um número muito grande de pessoas. E isso é muito importante, porque o oxigênio é o nutriente mais importante para o nosso corpo, é o que realmente faz com que nós né, consigamos aí gerar energia, e sem oxigênio nossa capacidade de sobrevivência é muito curta, né, menos de alguns minutos. Então, isso é importante a gente atentar, e é importante também entender que, apesar da deficiência de ferro ser a causa nutricional mais comum da anemia, nem sempre ela é somente por falta de ferro, né, essa anemia, ou pode ser até por não ter uma relação direta. Por exemplo, é importante sempre avaliar em conjunto se há deficiência de folato ou de vitamina B12, né, duas vitaminas do complexo B, que também participam da produção de células sanguíneas, na verdade, vitamina A também. Também se há alguma inflamação aguda ou crônica, que eventualmente possa, né, impedir essa absorção de ferro e acabe também levando a uma anemia ferropriva. Se há infecções parasitárias, que impedem também a absorção a nível intestinal, e outras, né, as situações de saúde e afecções que possam também alterar essa absorção e essa capacidade de produção de células vermelhas. Então, a redução da hemoglobina sozinha não pode ser usada para diagnóstico da deficiência de ferro, porque pode ser por outros motivos, né, e pode ser que, né, ainda não tem alteração na hemoglobina e já tem uma deficiência de ferro. E a deficiência de ferro, então, ela pode ter diversas causas, isso também é importante entendermos, né?
uma das causas pode ser até uma má absorção já a nível intestinal, né? Então, no nosso intestino, às vezes por alguma inflamação, por alguma doença autoimune, como uma doença celíaca, ou alguma alteração, como uma ressecção gástrica ou intestinal, a gente acabe não absorvendo também o ferro. O aumento das necessidades de ferro, por exemplo, na gestação e no crescimento infantil, né, que acaba tendo aí uma demanda aumentada, um crescimento rápido das crianças e bebês. E também a maior perda de sangue, né, em situações até de menstruações mais hemorrágicas ou também alterações, né, por perdas gastrointestinais, parasitárias ou até úlceras no organismo. Também outra questão importante é a gente entender os parâmetros de avaliação. Né, as referências laboratoriais muitas vezes são para assim, até desatualizadas, né, e para situações muito mais graves, mas sabemos que quando a ferritina está abaixo de 30, isso já é considerado, né, já temos um indicativo seguro de que há uma deficiência de ferro, e quando a ferritina né, está pelo menos acima de 50, já temos uma certa segurança, sendo que nós temos aí um alvo, né, de um alvo terapêutico que varia entre 50 e 100, sendo que uma média ali, né, no 75 pode ser uma meta razoável. Então, o ideal, né, é nós buscarmos isso para nossos pacientes, para os nossos, né, as pessoas que nós estamos atendendo. Em relação, então, ao ferro em vegetarianos, o que nós temos, então, na literatura atualmente é primeiro, que onívoros realmente costumam apresentar níveis de ferritina mais elevados que vegetarianos, mas isso não necessariamente pode ser um estado, um marcador, né, de um estado nutricional melhor de ferro, justamente porque não há estudos que correlacionem também a ferritina com a inflamação, né, e o consumo alimentar. Então, é possível que os onívoros, por exemplo, tenham mais marcadores inflamatórios aumentados e isso, né, leve, acarrete nesse aumento de ferritina. Então, não é um marcador específico de estoque no momento que a gente não tem um marcador inflamatório associado. Apenas sob a condição também de perda menstrual, vegetarianas ou pessoas que menstruam, que há essa maior prevalência ou maior risco de deficiência de ferro. Então, não é um indicativo direto o vegetarianismo com a deficiência de ferro, e sim o maior risco em relação a quem perde mais sangue, né, diariamente, mensalmente. Então, basicamente, como eu já comentei, não temos estudos que avaliem os marcadores de inflamação com os marcadores de ferritina para termos uma resposta mais definitiva sobre a comparação da ferritina, né, para representar aí, então, se há realmente alguma diferença no estado nutricional de ferro entre vegetarianos e onívoros. E não há nenhuma diferença também em prevalência de anemia entre onívoros e vegetarianos. Então, a questão é muito mais influenciada, né, pela perda sanguínea do que pela falta de consumo alimentar. Uma questão interessante é que o nosso organismo ele absorve em torno de 1 a 2 miligramas de ferro por dia, então a gente tem uma quantidade a ser consumida via alimentar para que chegue nessa absorção, que é a absorção ideal, a absorção equilibrada. Então, se nós formos considerar aí os fatores de perdas a nível intestinal, a gente precisaria consumir em torno de 5,5 a 11,1 miligramas de ferro numa dieta onívora ou de 8,3 a 16,6 miligramas de ferro na dieta vegetariana. Então, essas informações são interessantes para nós entendermos, né, que na alimentação a gente precisa, então, não precisa de uma diferença tão grande, né? Não há uma diferença tão grande. E eu não coloquei aqui porque já há um vídeo feito pelo Dr. Eric Lewitt que mostra ali a relação do consumo de carne com a quantidade de absorção de ferro, que é muito pequena, ou seja, consumir carne não traria a correção, né, ou até a correta adequação de consumo de ferro diariamente. Em relação à ingestão de ferro pelas populações vegetarianas, então, a maioria dos estudos, né, eles demonstram que a ingestão é igual ou superior em relação aos onívoros, que os vegetarianos tendem a consumir mais fontes de vitamina C que os onívoros, e isso faz também, né, que muitas vezes que a absorção possa ser, né, melhorada, superada.
Aqui, inclusive, eu trouxe essa informação em relação ao consumo de carne, né, para demonstrar o quanto a gente acaba tendo de ferro livre na absorção, o que acaba sendo muito pequeno. Por exemplo, aqui considerando 100 gramas de carne, né, de um consumo de carne por dia, o que é uma quantidade bastante razoável para uma avaliação. Por exemplo, aqui em média, né, a gente teria uma absorção de menos de 1 miligrama de ferro por 100 gramas de alimento animal, né, de produto animal. E isso, então, não alcança de forma alguma a necessidade diária, a necessidade, né, que precisaria para uma correção. Então, aqui a melhor hipótese que seria o fígado bovino cru, que acaba tendo 5,6 miligramas de ferro em 100 gramas, teria uma absorção de 1 miligrama praticamente de ferro, o que é muito pequeno, se nós formos pensar, né, que aqui a gente precisaria de 1,1 a 2, mas não para uma correção, isso sim para um consumo diário. Em relação então, à deficiência de ferro, né, como já foi demonstrado, a gente não vai conseguir corrigir a necessidade de ferro somente com alimentação. A gente precisa sempre tratar essa deficiência com suplementação. E aí, então, né, caso a gente, né, não perceba que não está tendo uma boa resposta, a gente precisa entender se tem algum estado inflamatório, alguma alteração metabólica, alguma outra questão nesse sentido. Então, em relação ao que a IVU, né, se posiciona, qual é o parecer da IVU, já trago aqui algumas informações. Em relação à ingestão de ferro, sabemos que vegetarianos ingerem mais vitamina C que os onívoros. O ferro não M, que é mais presente nos vegetais, deve ser sempre acompanhado de alimentos que possam otimizar a absorção, né, e afastado dos que atrapalham. Então, como eu comentei ali, alguns fatores que aumentam e reduzem, a gente pode sempre ter esse cuidado. A maior parte, então, do ferro necessário para atingir a necessidade diária vem já de alimentos de origem vegetal, mesmo numa dieta onívora, então a gente foca nesses alimentos. E aí também tem um vídeo com quais são os alimentos, mas já de antemão posso dizer que as leguminosas, né, os feijões, lentilhas, grão de bico, ervilha, e as oleaginosas, as sementes são alimentos bastante ricos, então eles devem estar muito presentes aí na alimentação vegetariana e onívora. E as recomendações, então, das DRIs, né, que são as necessidades estimadas médias, elas são superestimadas, então elas são um pouco acima do que elas efetivamente, do que a maioria das pessoas efetivamente precisam no dia a dia, exceto, claro, se tiver uma perda sanguínea maior ou uma necessidade maior de ferro. Então, em relação ao estado nutricional de ferro, sabemos que não tem maior prevalência, né, de anemia ferropriva em vegetarianos e em relação a onívoros. Estudos mostram também que o nível de ferritina é mais elevado em vegetarianos, mas não sabemos, né, se esse marcador elevado possa ter relação ou não com maior inflamação nos onívoros. Também a perda de sangue, então, é um fator importante a se considerar, né, para esse estado nutricional de vegetarianos e onívoros. Homens vegetarianos e mulheres vegetarianas que não menstruam não têm maior prevalência de deficiência de ferro do que os onívoros, então isso é um ponto interessante. A perda menstrual realmente é o que acaba afetando mais. E mulheres vegetarianas que menstruam, sim, têm maior prevalência de deficiência de ferro do que as onívoras, então é um ponto a se atentar. Em relação ao diagnóstico de deficiência de ferro, então, a ferritina é o primeiro parâmetro a reduzir frente à deficiência de ferro, e a hemoglobina é o último. Então, pedir somente um hemograma, por exemplo, não é interessante, né? Pensando em avaliar o estoque de ferro e sabendo toda a importância e todo o funcionamento metabólico da ferritina. A ferritina, então, sempre deve ser avaliada em conjunto com marcadores ligados à inflamação. A gente, então, tem essa média entre 50 e 100 microgramas por litro como um padrão ideal de ferritina, sendo que o alvo terapêutico pode ser essa média, 75. E o ferro sérico não é um marcador adequado para avaliação do nível corporal de ferro. A dieta vegetariana não deve ser associada à necessidade do uso de ferro por meio de suplementação, então suplementação somente, né, após a constatação de deficiência por meio de exames laboratoriais, e como eu comentei, a gente almejar aí 75 microgramas por litro de ferritina nos nossos indivíduos, desconsiderando inflamações. O uso de ferro, então, como suplementação, né, de forma prolongada deve ser feito de forma prolongada e também sempre de estômago cheio, para aumentar a tolerância gástrica. Algumas pessoas têm uma tolerância mais restrita, então realmente ser muito próximo das refeições pode auxiliar bastante. As doses mais toleradas costumam ser entre 30 a 60 miligramas de ferro elementar por dia,
né? Sendo que é preciso, então, avaliar também conforme a necessidade do paciente, porque conforme aumenta o estoque de ferro, também a capacidade de absorção pode acabar sendo reduzida. Então, diante disso, eu gostaria de deixar aqui meus contatos e agradecer a quem esteve aqui conosco, e espero que possam ter dado, né, ter tido um pouco mais de clareza em relação a esse assunto. Fico à disposição e até breve.